Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa nova série chamada Transbordo do 10 em 1 ou Transbordo do pior ano. Chegamos na semana 2, isso mesmo, eu vou estar aqui transbordando. Mas antes, verifique se você está inscrito nesse canal, se inscreva, ative os sininhos, dá o seu curtir e transborde de volta nos comentários. Vamos realmente criar essa energia muito similar à que nós criamos no SPR. Você acompanhou o transbordo do SPR? Não? Dá uma pesquisada aqui no canal. Todos os vídeos com todas as chaves, com o meu transbordo, com uma visão de cada chave que foi transmitida. E você que não é aluno então do 10 em 1, bora lá comigo. Outra coisa, primeiro link na descrição, nós temos um grupo no WhatsApp, cai pra dentro, ali nós vamos estar mandando os vídeos, mandando as tarefas, realmente se conectando. A gente possivelmente vai ter alguns encontros no Zoom também, tá joia? Mas vamos lá então, semana 2. O encontro aconteceu no dia 9 de janeiro, segunda-feira. Esse é o transbordo da aula que nós tivemos ali com o Pablo. E janeiro está sendo o mês da espiritualidade. Lembre disso, nós estamos trabalhando com mais forte a espiritualidade. E o espiritual, né, é a sua ligação direto com a fonte. E aí, nós já vamos entender, você provavelmente já deve ter percebido que você não é só um corpo físico, mas você tem o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Só que sabe qual que é o grande detalhe? Isso foi muito interessante, que na verdade nós somos 90% espírito, 9% alma e apenas 1% corpo. Só que aí o que acontece? Que nós aqui, né, ou a grande maioria, acaba dando valor para esse 1%. E a gente esquece de entender que o corpo precisa ser escravo da nossa alma e essa guiada pelo nosso espírito, conectado diretamente na fonte, com o Espírito Santo, tá bom? Então, isso foi uma provocação que nós já começamos logo na segunda-feira, tá? Por quê? Nós precisamos começar a entender justamente o que nós vamos fazer nesse 2023. Então, para se tornar o pior ano, você de fato precisa tornar essa máquina aqui, né, esse corpo físico, realmente o escravo da sua alma. Fazendo uma analogia, eu achei muito interessante. Imagina que o seu corpo é um cavalo, a sua alma vai montar no cavalo e vai galopar em direção a realmente cumprir o propósito, em realmente fazer o que Deus colocou no seu coração, tá? E aí um ponto, nós temos que entender esse alinhamento, ainda a gente está num alinhamento, é a segunda semana que o Pablo provocou. Você precisa entender uma coisa chamada frequência, uma coisa chamada ambiência. Por isso que eu vou te pedir, cai para dentro do primeiro link na descrição, tem um grupo no WhatsApp, ali nós vamos nos conectar. Por enquanto esse grupo está fechado, até para a gente receber todo mundo e alinhar exatamente como é que nós vamos caminhar em 2023. Inclusive, você que quiser caminhar ainda mais perto de nós, no final do vídeo eu vou te dar uma oportunidade. Mas vamos lá. Então, o que é essa ambiência, essa frequência? Não venha mais ou não busque mais pelo conhecimento, mas busque pela sabedoria. Só que a sabedoria vem do alto. E para isso você precisa estar com as pessoas na frequência, na ambiência certa. Então o Pablo provocou o 10 em 1. Puxa, tem conteúdo? Demais. Só que ali ele reforça para as pessoas. Vem assistir as aulas ao vivo. Assista comigo na segunda-feira. Inclusive você que está vendo esse vídeo agora, eu quero te convidar. Todos os dias às 8 e 8 da manhã eu faço live. Mas na segunda-feira em especial é a live do transbordo do 10 em 1. Então você está assistindo esse vídeo aqui, o vídeo no canal do YouTube, ele tem um certo atraso. Eu vou estar gravando ele possivelmente na segunda tarde, na terça ou até na quarta-feira, porque eu preciso adequar a minha agenda, perfeito? Porém, se você quiser pegar, você que não é aluno, quer pegar o transbordo fresquinho, segunda-feira, 8 e 8 da manhã, terminou a aula do 10 em 1, eu já emendo e transbordo exatamente todo este resumo que aqui agora eu estou lapidando um pouquinho melhor para trazer para você. Então, ponto principal, o que você precisa é andar com pessoas que vão te impulsionar a fazer o que tem que ser feito. Então você precisa destravar, você precisa transbordar o que está dentro do seu coração. Só você pode transbordar o que está no seu coração. Somente eu posso transbordar o que está no meu coração. Você percebe? Você consegue entender que eu não posso transbordar o que está no seu coração?
e nem você transbordar o que está no meu coração? Porque o verdadeiro transbordo é eu justamente colocar para fora o que Deus colocou no meu coração. As minhas experiências, as minhas vivências, os milagres que Deus tem feito na minha vida todos os dias. Então, você pode dizer assim, Léo, mas eu não sei falar. Léo, mas eu não sei negociar, eu não sei vender, eu não sei. Tudo bem, mas comece a andar com pessoas que também podem não saber, mas estão em busca de se ajudarem, de se conectarem. Por isso eu vou reforçar, cai para dentro do primeiro link na descrição, nosso grupo de WhatsApp, tá? Gratuitamente. E nós vamos ter alguns encontros no Zoom, possivelmente ao longo do mês aí de janeiro a gente já tem um primeiro encontro. Só que, o que acontece? Nesse processo, às vezes, para você colocar para fora o que você quer, o grande ponto são os bloqueios. É você estar preocupado com o que os outros estão falando, você está preocupado com a sua necessidade de aprovação, você está preocupado, né, com a sua necessidade ou com o seu merecimento. Será que eu mereço? Será que isso é realmente para mim? E eu posso afirmar, sim, é para você, tá? Outro ponto, a gente vai ter, como sempre, né? A gente tem algumas atividades a serem cumpridas, né? Eu vou passar no final do vídeo aqui também. Mas o que eu quero que você entenda e reflita no dia especificamente, é só pegar aqui, no dia especificamente que nós tivemos no dia 2, tá? O que acontece? Vamos lá. Outra coisa que eu quero que você se atente. Faltam 50 semanas. Já passaram-se 2 semanas. Se você olhar, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 10, tá? Terça-feira é dia 10. Já passou praticamente 3% do ano já se foram. Você tem noção disso? 97% do ano a gente tem para viver, mas 3% já foi. E a pergunta é, o que você já fez de diferente nesses 3%? O que você já plantou nesses 3% que você ainda não tinha plantado na sua vida? É sobre isso o pior ano. Tá? Outra coisa, então depois eu vou passar as tarefas, eu estou olhando aqui, tá? Ponto, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos concentrar em coisas novas. Então o que você está fazendo de novo? Ou o que você está se propondo? Eu, por exemplo, estou todos os dias às 8h08 da manhã, de segunda a segunda, fazendo live, trazendo conteúdo sobre investimentos, que é a área que eu atuo, sobre finanças pessoais, sobre o transbordo do 10 em 1, sobre a palavra. Sexta-feira eu tenho um convidado, então toda sexta-feira eu faço live com um convidado. Sexta-feira passada foi a minha amada esposa, essa sexta-feira vai ter um novo convidado. Enfim, são coisas novas. Eu estou aqui pela primeira vez, né? Agora a segunda, mas de alguma maneira eu entendo que é algo novo eu transbordar um programa que eu estou participando durante um ano, mas eu quero te provocar, tá? E por quê? Porque aí eu quero que a gente volte lá entendendo, né, do plano espiritual, da alma e do corpo. Nós precisamos estar em busca, tá, de aprender coisas do alto. Por quê? Porque de baixo, as coisas de baixo não tem novidade. E isso faz sentido. Se você parar para pensar nas coisas da terra, elas vêm com pequenas alterações, mas de gerações em gerações. A gente não teve grandes evoluções. Então, se você parar para olhar o estilo de vida do seu bisavô, com o seu avô, com o seu pai, com você, não tem grandes. A gente só vem repetindo padrões. Lógico que a tecnologia está possibilitando eu estar conversando com você que pode estar do outro lado do mundo, literalmente, pode estar no Japão, mas, de uma certa maneira, é muito parecido. Então, acredite, as coisas de baixo não têm grandes novidades, tá? De geração em geração, as coisas só são passadas. Agora, quando eu busco a sabedoria do alto, aí sim, a gente acessa o novo. É quando eu consigo acessar a sabedoria do alto, fazer um download de algo novo e implementar. E realmente trazer ou baixar o céu na terra, né? E é isso que a gente percebe, que as pessoas que são disruptivas são pessoas que estão à frente do seu tempo. Elas estão à frente desse tempo, mas elas só estão se conectando ainda mais com a fonte, com os princípios. Mas vamos lá. E aí, então, nós vamos entender que tem o coeficiente espiritual, o almático e o corpo, tá?
Por que a gente tem que fazer o boot todos os dias, então? É uma das atividades que nós temos para o 10 em 1, fazer o boot todos os dias. Por quê? Porque o boot nada mais é do que você entender que você está fazendo uma mentalização em 3D. E o boot, ele vai acontecer de forma incrível quanto mais a sua fé. Então não adianta você simplesmente fazer o boot. Você realmente acredita, você realmente declara, você verbaliza, você realmente se sente conectado na fonte. Quando você faz o boot, e normalmente, né, eu começo a te rendo graças, então a Deus, a te rendo graças porque o Senhor é bom. Você realmente está rendendo, você realmente está conectado naquele momento do agora, naquela presença do agora, isso vai fazer a diferença. Mas o boot não deixa de ser uma visualização 3D muito forte para a nossa mente. Outra coisa importante, então nós vamos entender que tudo é energia, tá bom? Por que tudo é energia? Na esfera da alma, do espírito, do corpo, tudo é energia. Só que a energia do corpo é o alimento que eu como. A alma, o espírito, tudo precisa ser alimentado. Só que uma coisa que eu achei extremamente interessante e relevante é o seguinte, nossa, tá ficando mais escuro. E é o quê? No corpo, a gente consegue ver, a gente consegue pegar. Com a alma, a gente sente, são as nossas emoções. Agora, no plano espiritual, a gente não vê, a gente não sente. Léo, mas como assim? Vai ser uma leve percepção. É muito sutil no plano espiritual. Aí você pode dizer, Léo, mas eu não acredito, porque eu não consigo ver, eu não sinto nada. Exatamente, não é sobre sentir, você sente na alma. Agora, com o espírito, essa percepção. Por isso, nós vamos entender que no espírito, tudo é luz. Então, é muito mais essa percepção que nós podemos ter dessa conexão. Nossa, diminuíram aqui, que bom, o oxigenador dos peixes, tá? Ou seja, no plano espiritual, você não consegue ver, não consegue sentir. Então, cuidado com aquelas pessoas assim, nossa, eu vi um espírito, eu vi isso, eu vi aquilo. Isso está muito mais no campo da sua imaginação, porque no plano espiritual a gente não vê, no plano espiritual a gente não consegue sentir emoções. É apenas uma leve, algo muito sutil, é algo da nossa intuição, é aquela conexão de fato com a alma, é aquilo que você sabe se você já teve ou está em busca ou está tendo momentos de intimidade com Deus, momentos de intimidade com o Pai, só você e Ele. Mateus 6,6, quando você entra no seu quarto e realmente tem essa intimidade com Ele. E aí então, qual que é um ponto fundamental? Tá? Nós vamos entender que o que acontece? Quando a gente não está alinhado, espírito, corpo, espírito, alma e o corpo, o que acontece? Acontece que essa luz que vem do alto, ela chega no seu espírito, mas ela não consegue passar e chegar na sua alma. Por quê? Porque você está desconectado do plano espiritual. E às vezes, se ela chegar no plano espiritual e chegar na alma e ela não estiver em ordem, não chega para o corpo, e do corpo, de fato, irradiar, né? Emanar essa luz para as 12 áreas da sua vida. E aí, qual que é o grande ponto? E aqui que está o legal, né? Vamos fazer uma analogia. O grande ponto é que o nosso corpo e a nossa alma, nosso corpo e o nosso espírito, o nosso corpo com o nosso espírito, é como se eles não se dessem. Sabe aquelas que é totalmente contrário, o que um quer fazer, o outro não quer, aquela briga. Se você imaginasse duas pessoas, elas iam se ver, iam brigar demais. Então a alma e o corpo, elas não podem nem imaginar uma da outra. Só que aí entra um terceiro elemento, que é a nossa alma, que vai justamente fazer essa ponte, que vai fazer essa ligação. Então a nossa alma, ela é guiada pelo nosso espírito e ela precisa tornar o nosso corpo o escravo. E aí, para fazer uma analogia, para ficar melhor para você entender, pense, tá, o corpo num carro. Então o corpo é um carro, o espírito é uma estrada, é uma pista, e a alma é o piloto que vai guiar o carro diante da pista. Olha que interessante isso. Então, nós precisamos o quê?
Sim, o nosso espírito é guiado pelo Espírito Santo, que guia a nossa alma e essa governa sobre o nosso corpo. Esse corpo finito, que representa 1%, ele precisa servir o propósito. Ele tem um único propósito aqui, desfrutar o melhor dessa terra e seguir e executar o nosso propósito. Isso também é algo extremamente relevante, tá? Por isso que quando você pedir, por exemplo, para Deus, me dê um sinal, me dê alguma coisa, o que vai acontecer? Deus vai te dar luz, Ele vai te dar uma clareza para algo. Dificilmente Ele vai te dar algo concreto. E muitas das vezes, quando você pede, por exemplo, paz para Deus, o que Ele vai te dar? Ele vai te dar situações, momentos para que você exerça e governe com a sua paz. Então Ele vai te dar o caos para que você possa, no caos, exercer governo e mostrar a sua paz. Percebe? Se você pede paciência, o que Ele vai fazer? Ele vai te colocar em situações para tirar a sua paciência, para que você exercite e de fato tenha a sua paciência, tá? E aí que tá, quando a minha alma não está guiada pelo meu espírito, parece que nem espírito eu tenho. Sabe aquela sensação que às vezes você sente um vazio, você não consegue entender? Justamente às vezes por falta desse alinhamento. Você não está alinhado com essa força maior, com Deus, com o Pai, com Jesus Cristo, ou conectado com o alto, né? Vamos chamar assim. E aí esse guiando o seu espírito guiando a sua alma e a sua alma governando, né? Tornando o seu corpo escravo de todo este processo. Esse corpo aqui, o seu corpo, ele só precisa servir a nossa alma, o nosso propósito. Ele é finito, lembre-se sempre disso, tá? E aí por isso então, cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você fala. Por quê? Porque tudo que você ouve, vê, fala, tudo que você está ao seu redor, você atrai. Então cuidado com as palavras, cuidado com quem você anda. Busque se cercar de pessoas que estão caminhando na mesma direção que você, tá? E você precisa o quê? Você precisa de alimento nas 3 esferas. E aí nós vamos perceber que nesse corpo físico, se eu coloco alimento demais em excesso, o que vai acontecer? Vai prejudicar esse corpo. Não tem jeito, eu vou ficar obeso, vai acontecer mesmo se eu ingerir bons alimentos, mas uma quantidade excessiva, vai prejudicar esse corpo. Tudo tem que ser na medida correta, tudo tem que ser na medida certa. E aí a gente percebe, né, como a gente olha para as máquinas. A gente não guarda máquinas com combustíveis, por exemplo. Se eu pegar uma motosserra que eu for utilizar, a hora que eu termino de utilizar a motosserra, eu obrigatoriamente preciso esgotar o combustível dela, senão estraga a máquina. A mesma coisa às vezes com um motor. Você tem lá um barco, você vai deixar ele parado durante muito tempo, você rodou lá o final de semana, o feriadão, e aí ele vai ficar parado um longo período de tempo. O que a gente faz? Você precisa esgotar exatamente todo o combustível que está dentro dele, justamente para não estragar. Então você imagina as máquinas, e aí a gente não faz isso com o nosso corpo, tá? Outra coisa, então, questão do boot, que é do 3D, todos os dias você precisa exercitar, olha, todos os dias nós precisamos exercitar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, tá bom? Isso é fundamental. A gente precisa entender que nós precisamos exercitar, nós precisamos alimentar e nós precisamos transbordar todos os dias no plano do corpo, da alma e do espírito. É isso que vai te trazer a plenitude, é isso que vai tornar os seus dias mais alegres e você sentindo que você está no seu propósito, tá bom? E um ponto interessante aqui, né? 3 coisas: treinar, alimentar e transbordar nas 3 esferas. E aí o que acontece? Nós vamos começar a entender que no plano espiritual, então, esse treinamento, essa alimentação, esse transbordo, tendo uma coisa, a intimidade com Deus, ela é individual. Você vai ter a sua intimidade com Deus, eu tenho a minha intimidade com Deus, tá bom? O acesso é individual, a salvação é individual. Podemos caminhar junto? Lógico que podemos. Podemos dar graça junto? Podemos. Podemos ter comunhão juntos? Podemos. Isso torna a jornada mais divertida, torna a jornada mais alegre. Mas o milagre, ele é individual. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que acontece numa experiência, às vezes, de religiosidade? Na religiosidade, você está falando de um Deus que é coletivo.
só que o seu acesso com ele é individual. A sua intimidade é individual. Então todas as vezes, né, que eu tô numa experiência em que algo é coletivo, eu tô tirando a minha identidade, eu tô tirando o meu momento único, porque é único. A minha intimidade é minha, a minha salvação é minha, a salvação é individual. Então, por mais que eu faça o meu trabalho, se, por exemplo, a Marla não fizer, né, não crer e realmente não entregar sua vida para Cristo, eu serei salvo e ela não. É assim que funciona. A salvação, ela é individual. O milagre, ele é individual. Tá? Então, eu quero que você pense nisso. Por quê? Porque aí, muitas das vezes, essa religiosidade, essa questão, tá? Léo, mas você está sendo contra? De jeito nenhum. Eu, inclusive, me sinto muito bem indo em igreja, indo no culto. Por quê? Porque é o que eu estou falando. A caminhada no coletivo é incrível, a gente se ajuda, a gente se apoia. É legal a gente estar com outros irmãos para a gente poder dar graça, para a gente louvar o Senhor, para a gente realmente conectar com Ele. Mas eu não dependo disso para estabelecer intimidade, eu não dependo disso para ter acesso diretamente na fonte. É isso que eu quero que você entenda. Inclusive, todas as terças-feiras eu tenho o meu QGR exponencial. Então a gente se reúne no Zoom, né? Uma galera bacana, justamente para elevar o nosso coração. Eu falo que é para fortalecer a nossa fé em Cristo, enquanto irmãos, nessa caminhada coletiva. Lembrando que o milagre sempre será individual, tá? E aí o que acontece? Então, nesse processo, olha que interessante, uma experiência ruim sobre algo bom é pior do que não ter a experiência. Então, peraí, uma experiência ruim sobre algo bom é pior do que você não ter a experiência. Por quê? Porque isso começa a criar crenças, começa a criar verdades na sua cabeça que para depois você mudar e acessar nova frequência, nova ambiência, é um desafio. Então, de novo, me diga, com quem que você está caminhando? Com quem que você vai realmente caminhar em 2023? Quais são a galera, a turma? Qual que é a tribo que você está caminhando? Essa tribo realmente está entregue, está disposto a servir ao reino? Essa galera está disposto a transbordar o que queima no coração, independente dos bloqueios. O primeiro é a intenção. Depois, no caminhar, a gente vai se ajudando, a gente vai se destravando. Mas eu sei que você aí tem algo muito forte que queima no seu coração, que precisa e será inspiração para multidões. E às vezes o que você precisa é estar com pessoas que vão pegar na sua mão e vamos caminhar junto, tá? Inclusive, primeiro link na descrição, grupo do WhatsApp. Então, assim, de uma maneira geral, eu quero que você entenda que o Espírito, né? O que a gente entendeu lá? Que o Espírito é o acesso para a eternidade. É isso que tem que estar claro. Aqui, essa vida é só uma escada que a gente está subindo em direção à eternidade, tá? Pense sempre nisso, tá? Por quê? Porque esse corpo aqui, ele é finito. Esse corpo aqui está programado para durar em torno de 120 anos. Alguns vão durar 100, 80, 70, alguns duram 1 ano, duram 10. A gente não está aqui, cada um tem um propósito, veio cumprir algo aqui, mas a medida é como é que a gente está cumprindo? A gente realmente está conectado na fonte, guiando o nosso espírito, esse é a nossa alma realmente governando o nosso corpo? Esse é o grande desafio, tá? E outra coisa, não seja uma pessoa hedonismo, tá? Que só vive no prazer. Gente, entenda uma coisa, a transformação ela só acontece na dor. Eu falo de mim, eu jamais consegui acessar uma mudança no prazer. O prazer é legal, traz alegria, traz leveza para a vida, mas as grandes transformações, os grandes saltos, a mudança de fase acontece nos momentos desafiadores, nos momentos que o bicho vai pegar, nos momentos de dor, onde eu vou derramar lágrimas, sangue, suor e gordura, tá? Então pense sobre isso, tá? Cadê? Porque é aquilo, né? Prazer e dor, uma linha do tempo, a gente não consegue, o desafio é esse. Às vezes a gente está aqui, só quer ter picos de prazer, e a gente quer evitar as dores. Acredite, a sua vida é feita de picos e vales, a gente não tem uma constante. Se a gente tivesse uma constante, a vida não teria tanta graça. É como num eletrocardiograma, ele fica ele sobe e desce, porque a hora que ele está retinho, quer dizer que você morreu. Só que o desafio o que é? A gente tá com uma galera que a hora que a gente está nos picos, a gente consegue desfrutar e aproveitar ainda mais. E a hora que a gente desce para o nosso vale,
a gente consegue sair ainda mais forte, ainda mais com novos aprendizados para a próxima fase. É sobre os picos e vales da vida. A pergunta é: com quem você está caminhando na sua vida? Tá? Sem prazer não há crescimento. Tá? E aí, então, nós vamos efetivamente para as tarefas, atividades. Tá? Toda semana a gente tem um livro. O livro dessa semana é Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Filme A Garota que Acredita em Milagres. Texto bíblico da semana, Mateus e Hebreus. Jejum da semana, corte todos os alimentos industrializados da sua alimentação. Lembrando que nessa parte do jejum, se você tem qualquer restrição médica, siga um médico. Aqui é só há uma orientação para que a gente siga e realmente comece a melhorar a nossa saúde física, comece a melhorar o nosso cuidado com o corpo. Então, cortar todos os alimentos industrializados da sua alimentação. Entenda o seguinte, tá? Alimento a gente descasca, tá? Produto alimentício são os produtos industrializados, que a gente precisa abrir embalagens e abrir latas. Alimentos de verdade a gente descasca, são naturais, pensem nisso, tá? E quem que nós vamos modelar essa semana? Toda semana a gente modela alguém. Nós vamos modelar Abraão, o amigo de Deus, tá? Gente, de uma maneira simples, é isso. Nessa segunda semana, quero convidar você para estar no nosso grupo do WhatsApp. Quero convidar você para caminhar junto nesse ano de 2023. E para você que quer dar um passo ainda maior com a gente, vou colocar aqui o link na descrição também. Agora eu não sei a ordem, se vai ser o primeiro link do grupo do WhatsApp ou a gente criou um projeto chamado Você Transborda com Léo Facchini em 2023. A galera que estava conectada no Você Transborda do SPOR, nós estamos nos conectando, nós estamos num grupo aí chegando em quase, acho que 35, 40 pessoas já, que realmente querem pegar uma nas mãos das outras e querem se ajudar, querem potencializar o que cada uma carrega dentro do coração. Para isso, eu vou deixar o link, dá uma olhada se faz sentido para você, tem todas as informações. A gente está tendo encontro no Zoom toda segunda-feira às 9 da manhã. Então às 6 horas eu tenho aula com o Pablo, às 8 eu transbordo no meu Instagram. Então você que não é aluno, quer pegar fresquinho, cola no meu Instagram, Leonardo Facchini Oficial. E logo na sequência, às 9 horas, a gente abre um Zoom com essa turma. Se fizer sentido, cai para dentro, vai ser um prazer. Qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, me chama, que eu tiro todas as suas dúvidas. No mais, beijo, abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!